os senhores abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Todos acharam? Amém. 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 Versículo de número 37. Todos acharam? Amém. Eu vou ler aqui tudo para ganharmos tempo. E estando ele falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavou antes de jantar. E o Senhor disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem faz o exterior, não faz também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais hortelã e arruda e de todo a hortaliça, contudo desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amai os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Quando eu estava lendo esse versículo, Jesus me veio ao coração de crentes que aqui dentro da igreja são uma coisa, mas fora são outras. Aqui neste versículo vem de falar que os fariseus lavam o prato, lavam o exterior, mas não lavam o interior. Aleluia. Jesus nos diz bem claro que tem crentes como nós, que lavam só o exterior do corpo. É bonito por fora, mas por dentro está cheio de maldade. Por dentro está cheio de iniquidade. Por dentro está com o pecado. E não se importam de lavar por dentro. Não se importam de buscar a palavra de Deus para purificar. Não se importam com a palavra de Deus. Preferem deixar o exterior limpo. Preferem se mostrar bonitos por fora do que bonitos por dentro. Aleluia! Jesus nos diz claramente no versículo de número 12. Não, eita, meus irmãos, eu confundi. Mas no versículo de número 12, de número 8, diz que aquele que confessa entre os homens, Jesus também confessará diante dos anjos dos céus. Mas aquele que nega aqui fora, aqui na terra, também será negado nos céus. Também será negado no dia do juízo. Pois não adianta aqui dentro você falar que é de Jesus, mas se tiver uma pessoa lá fora precisando, me fale uma palavra, você fala: não, eu não sou de Cristo. Não adianta você ser luz aqui dentro, se aqui dentro é que tem luz. Você precisa ser luz lá fora, porque é lá fora que tem a escuridão, lá fora que tem os doentes, é lá fora que tem os enfermos, é lá fora que daqueles que precisam da palavra de Deus, porque aqui dentro já tem o pastor, já tem os líderes para nos ensinar, mas e lá fora? As praças estão vazias, não tem ninguém pregando. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a palavra de Jesus se estão se envergonhando de falar? Não adianta aqui dentro você falar que não adianta você aqui dentro você chorar, não adianta aqui dentro você falar em línguas, mas se lá fora você não fala, se lá fora você não prega, se lá fora você não fala da palavra de Deus, porque tem uma geração aqui dentro que lá fora vai ser a luz desse mundo, e não adianta você ser a luz aqui, porque você tem que ser o sal da terra lá. Não adianta você querer iluminar aqui, se é lá fora que precisa ser iluminado. Não adianta aqui dentro, que é lá fora que precisa. Jesus é bem claro em nos dizer: não adianta limpar só aqui fora, não adianta ser só aqui do lado de fora. Aqui é carne, o que importa é o espírito. Não é o seu corpo que vai ir para o céu, e sim o seu espírito que vai subir. Não adianta deixar a carne por
unida se é o Espírito quem sobe. Aleluia. Aleluia. Jesus nos deixa claro. O fariseu fica incrédulo ao ver Jesus não lavando o seu exterior, porque ele vê que o que importa não é aqui, mas sim dentro. Mas se você não limpa dentro, não adianta limpar aqui fora. Se você não limpa dentro, se você não busca a sua palavra de Deus para o coração, se você não busca o alimento para Cristo, você não alimenta aqui fora. Ao contrário, na verdade. Perdão. Mas se você não busca se purificar aqui dentro, não adianta limpar aqui fora. Porque no dia do juízo, você vai falar: eu levei multidões em seu nome, curei, preguei. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Não adianta ser uma pessoa aqui dentro, porque é lá fora que você tem que se mostrar o verdadeiro crente. Ser Aleluia. crente aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Ser crente aqui dentro é uma facilidade, porque você já tem a presença de Deus aqui, mas e levar a presença de Jesus lá para fora, você consegue? O que adianta você estar rodeado de gente de Jesus aqui, mas se quando está com pessoas mundanas você não consegue levar uma palavra de Deus? Não adianta você trazer uma palavra de Deus aqui e lá fora você falar palavras do mundo. Não adianta você estar de joelhos aqui e lá fora você estar de pé a Satanás. Não adianta se prostrar aqui e se prostrar a Satanás lá fora, porque diabo te aceita dividir, mas Deus não. Ou você é por inteiro, ou você não é. Não tem dessa, sou meio a meio, não, porque o meio é do diabo. Não adianta falar que é, mas é mentira, porque se você divide o seu coração, você não é. Não adianta falar que aqui você é crente, porque crente você tem que ser lá fora. Jesus é claro no dizer: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta vir buscar a Deus por prazeres, não adianta vir buscar a Deus por coisas, não adianta vir buscar a Deus por riquezas, porque não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você lave o seu interior, para que no grande dia do arrebatamento você esteja limpo, purificado, não seja só externo, seja interno. Foi como Deus disse a Ezequiel: você está aqui, mas eu quero que você venha um pouco mais. Jesus, estou aqui, venha um pouco mais. Estou aqui, venha, continua vendo. Minha presença é mais e mais. Não adianta você vir se alimentar aqui, e quando você for lá fora, você se prostra a Satanás. Não adianta você buscar aqui, se quando é no prazer você deixa a sua alma com o diabo. Não adianta, porque isso não é o que Deus quer. Não adianta você honrar Deus com os lábios, mas o coração está dividido. Meu Deus. Aleluia. Jesus também nos fala dos escribas, que falam que sabem, que fazem. Eu sei aquilo, se fosse eu pregando eu saberia falar mais. Não, Jesus não se agrada disso, porque ai dos escribas que dão cargos, que não colocam um dedo sequer para ajudar. Ai daqueles que falam, mas não fazem. Ai daqueles tesoureiros que têm a palavra de Deus, mas não buscam. Ai daqueles que têm a presença, mas não entram. Aleluia. Ai daqueles hipócritas que aqui dentro são uma coisa e lá fora não se mostra outras, envergonhando o Evangelho de Cristo. Não adianta, porque isso é uma palhaçada para Cristo. Você ir aqui dentro ser uma grande pessoa. Ele é uma bênção, ele é maravilhoso aqui dentro, ele é incrível, mas se lá fora, glória a Deus, fora, aleluia. Meu Deus, eu não conheço, ele não é aquele menino da igreja. Não adianta ser assim. Está envergonhando o santo evangelho de Jesus. Ou você é, ou você não é. Em Lucas 9:23 vai nos dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Não, se você não nega os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, você não está vivendo o Evangelho. Em Gálatas 2:20 vai nos dizer: estou crucificado em Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então você não faz aquilo que bem entende, mas aquilo que Cristo mandou você fazer. Aleluia, glória a Deus. Que seu coração, você não faz aquilo que a sua carne quer, você não faz aquilo que te chama a atenção, você faz aquilo que Jesus mandou, você faz aquilo que Deus te mandou enviar. Jesus, mas está difícil, é difícil, se não fosse estaria estranho. E se você nega aqui lá fora a vontade de Cristo e aceitar aqui dentro, é o mesmo que nada. E se você está fazendo algo aqui e lá fora outro, era melhor você continuar no mundo, era melhor você ter continuado lá, porque se você vem aqui dentro, você está arruinando o santo evangelho, você está arruinando a palavra de Deus. É por isso que tem muita gente perdida, porque aqui dentro aquela pessoa era uma bênção, mas lá fora mudou o quê? Mudou o quê? Verdade. Era o mesmo que nada, duas faces, coração dividido, honrando com os lábios, o coração está dividido. Não, você não mudou. Jesus, é difícil, mas você continua andando lado a lado com o pecado. Você continua falando que vai mudar e não muda. Você fala: Jesus, eu não consigo, mas nem sequer tenta. Meu Deus. Verdade. Você busca, fala que vai mudar. Eu vou ser um grande pregador, eu vou ser um grande missionário. Você não precisa de um microfone, você não precisa de grandes multidões. As ruas estão aí. Comece pela sua casa, comece pelo seu bairro, porque não adianta nada você tentar ganhar aqui, se aqui já tem os pastores, já tem os líderes para auxiliares, mas e as ruas, e as praças, os enfermos que estão lá fora? Não adianta você só buscar aqui, você tem que buscar lá fora. Jesus não fica preso só dentro dessas quatro paredes. Onde eu tento, é em todo lugar. Onde que eu encontro? Aonde você quiser. E como que eu faço isso? Fecha o olho e ora. Fecha o olho e ora. Porque não adianta você só buscar aqui dentro e gastar tudo lá fora com o diabo. Aleluia. Não adianta você buscar aqui, gastar aqui, ficar aqui e lá fora não fazer nada. Do que adianta? Não. Fomos feitos para se basear nisso. E se você se baseia nisso, em frases de Instagram, não muda nada. Não adianta você viver de frase de redes sociais, que isso não te alimenta. O que te alimenta é isso aqui. O que vai te mudar é isso aqui. Se você não busca isso, não adianta, porque você só está sendo mais um. Está sendo só mais um hipócrita que fala que mudou, que fala que é evangelho. Que evangelho se não busca isso aqui? Que evangelho que não se baseia nisso e se baseia em redes sociais, se baseia em TikTok? Que evangelho que é esse? Você só vai ser mais um hipócrita que lava a frente, que lava só o exterior, deixa tudo bonitinho, mas dentro está perdido. E dentro está que nem uma cova, está cheio de flores, está bem arrumado. Verdade. Mas dentro tem mortandade, tem defunto. Seu espírito está morto, você não está aceso, você não tem aquela lamparina acesa, não tem a presença de Jesus queimando. Não adianta. As ruas vão estar vazias. As ruas não tem quem pregue. Mas creio eu que nesta geração, dessa igreja, terá grandes jovens, grandes irmãos, que sairão dessas portas, pregarão o santo evangelho, que não se envergonharão da palavra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jovens que virarão grandes pregadores, que salvarão nações, que no grande avivamento, como diz em Atos 2, sairão pelas ruas pregando, buscando e salvando vidas. Não serão hipócritas que lavam sua frente, mas que lavam o interior, que deixam o seu interior bem lavado, com a presença de Deus, com a palavra de Cristo inscrita na talpa dos vossos corações. Essa foi a minha palavra. Foi uma grande reflexão pelo fato de que pelas redes sociais eu vi muita gente abusando da graça do Senhor, abusando do santo evangelho, falando que são
grandes pregadores, com a face bonita, roupa social. Ei, Deus está me usando aqui, não sei o que, faça um voto digital. Não, Deus não quer isso. Eles honram a Deus com os lábios, mas o coração está dividido. Usa o nome de Deus para buscar bens materiais. Usa o nome de Deus para ganhar fama e não almas. Para ganhar aplausos, não vidas. Mas nós estamos aqui para mudar isso. E Deus tem falado grandemente comigo para ser um pregador que prega contra isso. Essas pessoas que de fora são as pessoas, mas fora da igreja são outras. Que fora do corpo, que de aparência são grandes pessoas, mas dentro são péssimas. Que fora são incrivelmente usados, mas por dentro Deus não falou nada. Quem colocou isso no coração foi Satanás. Falam que Jesus vai dar prosperidade, que Jesus é isso, que Jesus... Não, Jesus não é isso, Jesus é isso aqui, ó. Jesus é isso aqui, é a palavra. E se não busca, não tem mudança. E se não busca lavar no interior, não tem salvação. Glória a Deus. E a condenação vai ser com ele no grande dia do juízo. E se envergonhar lá fora, no céu, ele se envergonhará de você. Essa foi a minha palavra. Falou grandemente comigo, porque eu vi grandes pessoas falando hipocrisia, sendo outras pessoas fora das câmeras. Vi muitos jovens chorando, falando em língua, mas quando você vai ver fora, totalmente outra. Tem Bíblia em casa, mas quando vem para a igreja não traz, não bate isso com um cristão, isso não faz sentido. Glória a Deus. Porque não adianta você chorar aqui e lá fora você sorrir para o Satanás, não adianta você chorar para Cristo aqui agora. Ou você é, ou você não é. Se ficar no meio, é do diabo também. Eu agradeço a minha oportunidade.